Batista. Atualmente é professor titular da mesma universidade. É professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Concentra suas pesquisas e atuação docente em Bíblia, Novo Testamento, principalmente nos seguintes temas: História do cristianismo primitivo, Literatura do cristianismo primitivo, Apocalíptica judaica e cristã, Movimento de Jesus e História de Israel. E a sua tese de doutorado tratou sobre o Apocalipse de João. Uma palavra, professor Paulo Nogueira. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite à professora Maria Clara. É uma honra estar aqui nesse congresso e partilhar também a mesa com os meus colegas. A minha apresentação tem como tema Borges, leitor da religião. Eu vou pronunciar Borges na forma portuguesada, em homenagem aos avós portugueses do grande autor argentino. Eu leciono há quase 10 anos a disciplina epistemológica Linguagens da Religião, no meu programa, uma disciplina que pretende dar conta de teoria literária, semiótica da cultura, estudos discursivos para o estudo do fenômeno religioso. Então, eu trabalho tópicos teóricos com os alunos no semestre inteiro. Mas eu tenho um hábito, já desde a primeira oferta da disciplina, de ler ensaios borgianos, relatos borgianos, ao final de cada aula. Então, nós lemos textos como El Aleph, El Milagro Secreto, Las Ruínas Circulares, El Jardín de los Senderos que se Bifurcam, entre outros. A ideia é dar aos estudantes uma percepção de linguagem que vá além da linguagem cotidiana e que permita eles sentirem o piso escapar-lhes, né, sobre os pés. Ou seja, perderem um pouco o sentido de realidade a partir da ficção literária e, enfim, da ficção borgiana. Tenho tido a experiência de encontrar ex-alunos que estiveram comigo em versões anteriores deste curso, oferecidas anos atrás. Eu não sei se ainda se lembram muito bem das abordagens teóricas estudadas, mas quase todos se lembram com brilho nos olhos das experiências borgianas. É muito comum, então, encontrar com os alunos: professor, aquele curso que o senhor deu sobre Borges foi genial, mas o curso não era sobre Borges, devia ter sido sobre teoria, não é? Muito bem, então eu quero discorrer um pouco sobre os motivos para um teólogo ou um cientista da religião ler Borges, além, obviamente, da experiência estética. Por que um teólogo ou estudioso de religião deveria ler Borges? O motivo evidente é o fato de que Borges se ocupou muito de religião, com seus mitos, personagens e temas metafísicos. Religião foi tema de seus ensaios, resenhas, poemas e relatos. Em sua narrativa não faltam alusões e experimentos com tópicos da Cabalá, do gnosticismo, da Bíblia, do budismo, etc. Um levantamento exaustivo dessas recriações, citações e alusões não pode ser levado a cabo facilmente, tal a presença de temas religiosos em sua obra. Há estudos recentes que fazem análise de relações de Borges com tradições específicas, como, por exemplo, na obra Borges and the Bible, publicada em 2015 na Inglaterra. No entanto, há outro motivo, talvez mais importante, para ler Borges na relação com a religião. Nos seus textos, ele leva ao extremo o poder próprio da imaginação ficcional, a saber, de relativizar a capacidade referencial da linguagem cotidiana e mesmo da linguagem acadêmica e científica ao expressar a realidade. Na literatura fantástica, e mais explicitamente na literatura borgiana, a linguagem não é uma forma de expressar o real, mas um mundo quase autônomo, com o poder de moldar e construir a realidade. Adentrar no mundo dos textos, e nenhuma metáfora é mais poderosa do que a que ele usa, a biblioteca, é uma forma de se inserir numa realidade alternativa, a da ficção, dos textos, dos sentimentos, das tragédias e atos heróicos. Entendo que essa é a maior proximidade de Borges com a religião: exercitar e levar ao extremo o poder da linguagem de suspender as referências da realidade e oferecer mundos alternativos. Seria a ficcionalidade desenvolvida na obra borgiana um displacement, no dizer de Northrop Frye,
de uma estratégia do relato mítico-religioso? O formalista russo Shklovsky, no seu ensaio A Arte como Ofício, afirma que a função da obra de arte, com todas as suas dificuldades de interpretação, é deter o espectador, fazê-lo sair da temporalidade cotidiana, mecânica e automática, adotando uma temporalidade lenta, adequada para a apropriação. Ao adentrarmos no mundo da arte, em suas várias linguagens, prolongamos o tempo e enganamos a morte. Creio que há uma boa analogia aqui com a linguagem religiosa. Na modernidade, somos ensinados que religião, se ainda deve ser cultivada, deve ser usada para fins práticos: ver, julgar, agir. No entanto, observamos que, mesmo diante dos temas mais urgentes, as linguagens das religiões se movem lateralmente, em desvios narrativos, em conexões metafóricas inesperadas, criando hierarquias e sub-hierarquias, seres divinos e demoníacos em profusão, movendo enredos que raramente são lineares. Uma das respostas do cristianismo à modernidade foi a profusão de dogmáticas, em tentativas desesperadas de deter as narrativas labirínticas da Bíblia, da vida dos santos e das experiências místicas. Nossa proposta de aproximação de Borges como leitor da religião se dá, portanto, não apenas no uso intensivo e erudito que ele faz dos temas religiosos em suas obras, senão na forma como conduz suas narrativas e metáforas na composição de jogos especulares e labirínticos. Se me permitirem mais uma analogia, Borges parece se portar como um escritor apocalíptico, uma vez que o texto não tem função prioritária informativa. Antes, ele é um espaço para se perder, para se encontrar em universos possíveis. Agora eu gostaria de proceder a um breve experimento com o relato La Escritura del Dios. Começo pedindo perdão por essa análise quase alegórica. É um vício de exegeta, não é? Mas que provavelmente teria sido tolerado com humor por Borges, devido ao seu gosto pelos alexandrinos e medievais. A leitura de um relato curto, mas de densidade narrativa e ficcional como este, a relação entre mundo-linguagem e linguagem religiosa pode ser usada como paradigma de leitura desses textos borgianos. Procederemos a uma breve análise da trama e dos temas do relato, a saber, decifrar numa prisão o código secreto da inscrição do Deus que salvaria o sacerdote Tzinakan. O relato La Escritura del Dios é muito curto e proporcionalmente complexo. Trata da narrativa em primeira pessoa de Tzinakan, um sacerdote maia que havia sido feito prisioneiro por Antônio Alvarado. Alvarado mandara torturá-lo em busca de informações sobre um suposto tesouro. Após fracassar no intento de fazê-lo confessar, o lança numa prisão circular, abobadada, com um muro e grades dividindo-a ao meio, e separando-o de outro prisioneiro, um jaguar. Do alto, abre-se todos os dias, ao meio-dia, um alçapão de onde o carcereiro desce água e pedaços de carne. O restante do tempo é passado sob escuridão. Trata-se de um cenário restrito, claustrofóbico, caricato até, no qual Borges insere sua trama e seus efeitos de ficção. La cárcel es profunda y de piedra, y su forma la de un hemisfério casi perfecto. Este cenário dá o tom do relato. Segundo Alan Pauls, a escolha do cenário é fundamental para a constituição da ficcionalidade nos relatos de Borges. Por isso, sua preferência por cenários metafóricos e microcósmicos, como biblioteca, ou uma ilha tomada de névoa, uma prisão nazista em Praga, etc. Nesse caso, a simplicidade do cenário, uma cela escura dividida com um jaguar, revela seu caráter metafórico. Toda a narrativa aponta para certas analogias, privilegiando certas conexões. Tzinakan vive um dilema, que acaba se tornando toda a trama do breve relato. Nada mais simples, por ser banal, diante da fatalidade de estar preso e de ter que fazer algo, recordar tudo o que sabia. Trata-se de uma armadilha, pois a memória nunca é linear, ela se porta como um labirinto. E esse fazer algo é a própria tarefa de seres destinados à morte. Recordar tudo o que se sabe, nas trevas, diante da morte.
Com maestria nesse cenário simples e nessa atividade aparentemente banal, o relato nos insere no universo de topognósticos por excelência, a saber, o mundo e a vida retratados como uma prisão, e a missão humana consistindo num recordar-se de quem se era, de tomar posse do que era meu. Esse é o tema, por exemplo, da Canção da Pérola, mito gnóstico antigo que encontramos preservado nos Atos Apócrifos de Tomé, o qual relata a jornada do filho de um rei oriental enviado ao Egito para resgatar uma pérola. No Egito, ele então se encontra com os locais, se envolve com seus costumes e prazeres, esquecendo-se de quem era. O pai, preocupado, envia emissários para que provoquem a lembrança no filho da memória adormecida, para que se lembre de quem ele era, de sua dignidade real, e volte ao lar. No caso do relato borgiano, supomos, no entanto, ser apenas a recriação do mesmo topos, sem necessariamente implicar uma evocação desse relato. Afinal, a ideia religiosa de que nos esquecemos da casa paterna, de nossas verdadeiras identidades, é difundida no Oriente e no Ocidente. Aliás, eu creio que esse é o grande mito evangélico de fundo do evangelicalismo norte-americano. Isso já é apontado por Harold Bloom, que diz que a religião norte-americana é fundamentalmente gnóstica. É a forma como lemos, por exemplo, o relato do filho pródigo, um voltar à casa do pai, etc. Não é? Ou seja, a vida é interpretada em várias tradições como prisão, e missão da vida é um recordar de quem se é. Sinacan inicia assim um árduo conjunto de práticas de memória em busca do que já era seu. Na verdade, logo anunciado como uma sentença mágica escrita por um Deus na criação, prevendo desventuras e ruínas no final dos tempos, com o intuito de conjurar esses males. O maior problema da empreitada de Sinacan repousava no fato de que uma mensagem de tal importância, ou seja, sobre os males dos finais dos tempos que ele vivia, era cifrada, registrada em caracteres que ainda eram desconhecidos. Gostaria de fazer um breve comentário nesse ponto. Uma coisa que sempre me intrigou nos textos e expressões religiosas é o fato que, embora voltados para a solução de problemas urgentes, a injustiça, a solidão, a morte, eles raramente são pragmáticos e objetivos. Para entender os desígnios divinos, e neles os projetos de salvação, é necessário fazer-se imergir em águas profundas, em relatos de estrutura e sentido obscuros, tomando o tempo e esforço dos crentes. Creio que esses longos desvios que a linguagem faz nos temas religiosos acontecem também na literatura. Somos destinados à interpretação, à busca, à atribuição do sentido, onde eventualmente não há qualquer. Resistimos ao fato de que o mundo não pode ter sentido, ou de que talvez ele não tenha. Atribuímos sentido a tudo, sentido que pode ser apreendido apenas por meio de complexas teias narrativas e metafóricas. Voltando à trama do nosso relato, Sinacan tem que buscar o código para decifrar a inscrição de Carolon, vista, mas não compreendida. Nos chama a atenção que o símbolo buscado podia estar em qualquer âmbito da Terra, em todas as suas formas. É como se o mundo inteiro, em todas as suas formas, fosse um texto a ser decifrado. Esse universo material de signos é duplicado, ou seja, uma montanha implica em todas as montanhas, um rio, todos os rios, e um tigre, todos os tigres. Um universo micro e macro em correspondência. Há uma semiotização total do universo em todas as dimensões. O mundo e seus elementos podem ser o símbolo do Deus, mas eles mudam, são multifacetados. Quando imaginamos que o texto trataria de uma cosmologia, ele volta ao mundo micro. Sinacan suspeita que o código poderia estar precisamente nas marcas na pele do jaguar, mas também chamado confusamente de tigre. A mensagem estaria na pele viva dos jaguares, mas essas manchas também remetem a todo o mundo com que os jaguares têm contato, com suas vítimas, com o alimento de suas vítimas, etc. Estamos no mundo do pensamento mágico, segundo o qual tudo está em contato contagioso com tudo. Uma coisa transmite sentido à outra, sem limites. Sinacan trabalhou muito sobre esses desígnios. Ele relata: dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas.
Nas manchas da pele do jaguar, ele adentra no âmbito dos signos. Mesmo no microcosmo, o signo é invasivo e seus sentidos escapam às definições. A busca por padrões, que aliás é o nosso trabalho, né? Buscar padrões o tempo inteiro, era interminável, pois a busca era por uma linguagem. E ele pergunta, acaso era um sonido ou uma mesma palavra? Pero era impossível decifrar aquele texto. O mergulho na interpretação dos signos na linguagem do Deus, na pele de um jaguar, levanta no texto uma pergunta, um problema. Era impossível decifrar aquele texto, diz Sinacan. Na verdade, o problema era mais profundo. O enigma genérico de uma sentença escrita por um Deus. Que tipo de sentença, me perguntei, constituirá uma mente absoluta? Consideré que aún en los lenguajes humanos não há proposição que não implique o universo inteiro. Ou seja, o problema posto é como um Deus poderia se pronunciar com uma sentença humana? E uma vez tendo feito, estaria ele submetido às regras da linguagem humana? Isso, no entanto, seria impossível, uma vez que a linguagem divina deve dizer tudo explicitamente e de forma imediata. Eu gostaria de citar, porque é muito importante essa citação. Um Deus, reflexioné, solo deve dizer uma palavra. E essa palavra, la plenitude. Sombras ou simulacros dessa voz, que equivale a um linguagem, e a quanto pode compreender um linguagem, são as ambições e pobres vozes humanas. Todo mundo, universo. Esse é um dos problemas das mais diferentes teologias e narrativas das religiões. Que Deus se comunique, versando sobre o mundo, em princípio inefável, por meio da linguagem humana, que é cheia de regras e limites. Não é sem motivo que muitas tradições afirmam que a divindade criou o mundo por meio da sua palavra, ou seja, da língua divina. Diante do fracasso da empreitada hermenêutica de reduzir a linguagem divina aos limites da linguagem humana, Sinacan é submetido a outro procedimento. Ele passa a experiência do sonho. Ele sobe um degrau. Então ele sonha com grãos de areia que são acrescidos um a um, sonho após sonho, até se tornarem um monte de areia a sufocá-lo. Ele desperta sufocado ainda pela areia e percebe estar sonhando dentro do sonho. Ou seja, são sonhos em sequência, mas também sonhos subordinados uns aos outros. Esse sonho infinito se torna um labirinto ainda mais opressor que a interpretação de manchas na pele de um jaguar. A experiência onírica, uma das formas mais importantes das revelações religiosas, se apresenta como sufocante. Sinacan precisa despertar para a realidade, voltar a reconhecer a concretude do seu entorno e de sua prisão. E ele volta para a realidade, ainda que ela seja uma prisão, um mundo de sombras e de trevas, que não permite ver a realidade. Essa volta à realidade não deixa de ser irônica. De volta ao mundo dos sonhos, ele vê as mãos do carcereiro, a corda, a carne, os cântaros de água. Encontra-se consigo mesmo e com o seu destino, e diz, e eu era um encarcerado. Sinacan parece render-se finalmente. Esse despertar, a saída do incansável labirinto, o reconduz à sua prisão. Por fim, Sinacan é tomado pela experiência do êxtase e, finalmente, é unido à divindade. Trata-se da união mística, aquela que não pode ser expressada pelos códigos da linguagem humana. Ele diz, ocorreu lo que não puedo olvidar ou comunicar. A experiência é configurada visualmente. Ele vê uma roda cósmica que estava adiante, atrás, em todo lugar, mas que tinha limites. A tentativa de superar a linguagem, no relato também tem limites. Afinal, ele e Alvarado eram fios da roda, como se ela fosse constituída em um tecido, um texto. Por fim, Sinacan volta à linguagem, uma vez que a visão mística o conduz à revelação da tal fórmula mágica pronunciada pelo Deus na criação. Agora, pronta para ser pronunciada no final dos tempos, desencadeando libertação dos tormentos escatológicos. E o texto tem a ousadia de trazer à luz a configuração da fórmula, contada à moda dos maçoretas e dos cabalistas,
40 letras, 14 palavras. No entanto, Sinacan não as pronuncia, pelo simples fato de que ele não se lembra mais quem é Sinacan. Não faz mais sentido pronunciar a fórmula que o restabeleceria como autoridade entre os seus e mais, o tornaria imortal. Ele poderia se vingar dos seus algozes, mas isso não faz mais sentido. Concluindo, como entender esse desfecho, esse anticlímax? Significa que ele imergiu na experiência de se unir com Deus? Essa é uma interpretação possível, de fato. Afinal, não existe mais Sinacan, que, como numa experiência de nirvana, se dissolveu no cosmos. Fica, no entanto, à sombra de uma possibilidade menos heróica e iluminada, mas me parece mais borgiana. O pronunciar a fórmula traria um desfecho que, ainda que libertador, encerraria o processo cíclico de interpretação, de poieses. Os estágios interpretativos evocam mais o tempo cíclico com nova vitória do labirinto, como eu mostrei aqui, nesse meu esquema, né? São todos os estágios de iluminação. Eu pediria para você subir mais um pouquinho. Então, ele se esquece, ele não diz, mas provavelmente tudo começa de novo e o ciclo se repete indefinidamente. O que se segue? Uma nova recordação de tudo o que se sabia, novo decifrar das manchas do tigre? O que vence? A suspensão de si mesmo, o nirvana, ou o reinício dos processos de interpretação? Ou simplesmente, como diz o relato, ser esquecido pelos dias até a morte? Há outros relatos de Borges que insistem no interpretar infinito, no mundo da composição do texto como um cosmo. No relato, El Milagro Secreto, Jaromir Hladík precisa retardar a morte para terminar uma trama em forma de poesia. Pediu a Deus esse tempo e Deus o atendeu. Ele trabalhou por tempos indefinidos, enquanto o projétil fatal percorria seu trajeto e uma gota de chuva lhe caía sobre a face. Terminou o poema. Estava cumprida sua missão. Sua morte nada heróica podia encontrar desfecho. Diante da necessidade de terminar um texto, o tempo se curva, se detém. A vida intensamente vivida é a onírica. Como, aliás, se inicia o relato, que fala de desertos chuvosos, relógios, jogos de xadrez, aparentemente mais importantes que a referência histórica à entrada das tropas nazistas em Praga, no Anschluss, né, causa de sua prisão e execução. É como se a vida e todos os seus elementos e componentes, listados pela linguagem, não fossem mais que o cenário do ato de interpretar, ou, ainda mais nobre, de escrever um poema. No relato, a vida é apresentada como uma alternância entre estar preso, solitário, numa prisão escura, e a contínua busca, com sucessos efêmeros, de uma fórmula mágica que nos interprete, caso ainda possamos nos lembrar de quem somos. Muito obrigado.